Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos. Estamos mais uma vez preparados para ministrar a palavra do Senhor. Essa semana o Senhor falou muito comigo a respeito de oração e hoje nós vamos estar falando a respeito de oração, né? Orar é muito bom, mas eu creio que Deus está esperando um pouco mais de nós. E Deus falou bastante comigo a respeito de oração e nós vamos estar meditando sobre isso nessa tarde. E eu creio que você vai ser muito edificada e eu creio que você vai gostar muito do que nós vamos falar aqui, tá bom? Vamos lá, vamos orar ao Senhor. Antes de orar, eu quero dizer para vocês que logo, logo tudo isso vai passar e nós vamos ter a oportunidade de estarmos juntos novamente na casa do Senhor, congregando e nos unindo em oração, em louvor, em adoração ao Senhor, e vai ser um tempo muito bom, tá bom? Vamos lá, vamos orar. Amado Deus, querido Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para ministrar a Tua palavra, para falarmos a respeito daquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, a respeito daquilo que o Senhor tem nos exortado, nos falado mais de perto, que o Senhor tem tratado conosco, Pai querido. E eu te agradeço, Senhor, por este tempo, eu te agradeço por esta oportunidade. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, eu te peço, venha falar com o teu povo, venha ministrar em cada coração, Pai, do jeito que as pessoas precisam, não do jeito que eu quero falar, mas do jeito que cada um necessita nessa tarde, neste dia, para esses dias, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu queria ler com vocês a passagem que está no livro de Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9 diz assim: se você puder acompanhar a leitura comigo, é bom porque a gente sempre entende melhor lendo, né, do que simplesmente ouvindo. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo o Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia
e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal. Porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos de nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso, o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, por causa dos nossos pecados e por causa da iniquidade de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua fé, fiados em nossa justiça, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. É uma passagem para a gente estar meditando, para a gente ler com atenção e meditar naquilo que Daniel está fazendo. Daniel está fazendo uma oração, né? E hoje nós vamos falar sobre oração, aquilo que Deus tem colocado no meu coração a respeito de oração. Eu sei, irmãos, que eu tenho me achegado muito mais a Deus esses dias, esse tempo, através da oração. Deus tem falado comigo poderosamente, porque eu tenho me colocado mais diante dele, porque eu tenho me proposto a fazer mais a vontade do Senhor. Eu estou mais determinada em fazer a vontade do Senhor. E o que a gente vê é que hoje, nos nossos dias, nessa época que nós estamos vivendo, eu diria, irmãos, que de 200 anos, 100 anos para cá, o amor do homem está voltado somente para ele mesmo. O homem não pensa mais nas coisas de Deus, o homem só está voltado para as coisas do seu interesse, para os seus desejos. É o cumprimento da palavra do Senhor que está lá em Mateus 24, 12, que fala
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E nós estamos vivendo um tempo assim, nós estamos vivendo um tempo de iniquidade. E o homem está muito distante de Deus. O ser humano se distanciou de Deus de uma forma que às vezes nós pensamos que não vai haver jeito para o homem, né? Que talvez venha aí um dilúvio para acabar com toda a humanidade, mas não é esse o propósito do Senhor, porque a promessa dele é que ele não acabaria mais o mundo com água, né? Mas é só uma forma figurada de falar para vocês que o Senhor está descontente com a forma, com o modo como o mundo se tornou, né? Mas o que isso traz para a nossa vida hoje? Hoje traz uma reflexão de que há um povo que clama, assim como Daniel clamou pelo povo, hoje há um povo que Deus levantou, que Deus separou, e há um povo que clama, em favor da humanidade, né? Nós precisamos ter o nosso coração quebrantado, o nosso coração assim amargurado, sabe? Ter o nosso coração assim apertadinho mesmo, e de sentir desejo de orar pelas pessoas. Deus nos deixou alguns relatos na Bíblia para que seguíssemos e aprendêssemos com ele. É o caso de Daniel. Daniel, ele está orando por quem? Ele está orando pelo povo. Daniel, ele era um homem de Deus, ele era um homem que fazia a vontade de Deus, ele era um homem que buscava Deus, né? Nós estudando o livro de Daniel, nós vamos ver, ele orava, fazia 3 orações por dia, ele clamava ao Senhor, e aqui nesse capítulo 9, ele está intercedendo pelo povo, mas ele não se exime de culpa. Ele fala assim, nós, ele não fala eles. Ele fala nós não temos buscado ao Senhor, nós não temos nos quebrantado diante de Ti, nós não temos feito isso, nós não temos feito aquilo. E hoje nós podemos dizer a mesma coisa, irmãos. Somos um povo separado por Deus, somos um povo a quem Deus escolheu, né? Lá em Hebreus fala que nós somos nação santa, povo escolhido, separado para Deus. É esse povo de hoje, esse povo cristão que ora, que busca ao Senhor. Mas talvez nós não estejamos fazendo aquilo que Deus espera de nós, que é orar pelo povo, por esse povo que não conhece a Deus. Lemos aqui uma passagem sobre como Daniel orou por um povo. Eu acho que nos dias de hoje, Deus quer levantar um povo que ore em favor daqueles que não conhecem. Sabe, irmãos, eu até escrevi aqui, ó, acho que está chegando a hora em que o povo de Deus precisa se levantar em favor uns dos outros, sim, né? Em favor de restauração da nossa pátria e de todo o povo. Eu acho que está chegando a hora que a igreja tem que se levantar. Eu tenho ouvido assim muitas vezes as pessoas pedirem oração. Ora por fulano, ele é cristão. Ora por Beltrano, ele é cristão. Mas eu acho que não é só isso que Deus quer. É claro que nós temos que interceder uns pelos outros, né? A palavra fala que nós temos que ajudar primeiro os da casa, primeiro os de casa, primeiro os da fé. Nós temos que nos levantar em favor uns dos outros. Eu oro pelas minhas irmãs oram por mim, os grupos oram uns pelos outros, a igreja ora num todo uns pelos outros, mas nós precisamos estar orando em favor daquele que se afastou de Deus, daquele que está longe do caminho do Senhor, porque nós que estamos perto do Senhor, perto entre aspas, irmãos, porque eu acho que ainda há muito para se chegar a Deus, ainda precisamos caminhar muito para
nos colocarmos como um discípulo do Senhor ou como um filho de Deus. Precisamos melhorar muito, precisamos estar constantemente falando da palavra do Senhor, trazendo à memória a palavra do Senhor, trazendo à memória aquilo que dá esperança à nossa vida, trazer à memória as lembranças dos profetas, dos discípulos, dos apóstolos. Precisamos trazer à memória, porque senão, irmãos, nós nos envolvemos com as coisas do mundo como todo mundo. Nós não somos muito diferentes. Nós somos apenas um povo que aceitou a Jesus, que reconheceu que Jesus é Salvador, que reconheceu que somente através de Jesus Cristo podemos chegar ao céu, podemos chegar ao Pai. Somos um povo que o Espírito Santo trabalhou na nossa vida e ministrou no nosso coração que não existe outro caminho, que este é o caminho. Mas daí, irmãos, a sermos considerados um povo que realmente faz a diferença, tá longe. Tá longe. Nós precisamos caminhar bastante. A palavra de Deus diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E se você pensar, a gente vive caindo. A gente não cai no pecado, a gente não cai na apostasia, a gente não cai na idolatria, a gente não cai, nós não nos esquecemos de Deus, mas nós caímos, irmãos. Nós caímos nas nossas obrigações para com a palavra do Senhor. Nós deixamos de fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Quando nós oramos para aquele que não é cristão, a gente está fazendo a vontade do Senhor, porque Ele diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crer será salvo. Então nós estamos fazendo a vontade do Senhor, orar pelo não salvo, clamar pelo não salvo, clamar por aquele que não conhece ao Senhor. Isso daí é muito importante, irmãos. Eu quero ler para vocês uma passagem que está no livro de Romanos 1,14. Romanos 1,14 diz assim, ó: pois sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Isso é o que nós temos que fazer. Nós temos que falar, nós temos que anunciar e nós temos que orar. Porque tudo começa com a oração. Se eu quero que uma pessoa se salve, se eu quero que uma pessoa conheça Jesus, que o Espírito Santo trabalhe na vida dele e conheça Jesus e seja resgatado, começa com a minha oração. Eu tenho que orar pelos meus vizinhos, eu tenho que orar pelos meus parentes, eu tenho que orar por aqueles que eu nem conheço, que moram na minha rua. Eu tenho que orar. Na passagem de Lucas 19:10, na passagem de Zaqueu, que fala de Zaqueu, o próprio Jesus fala, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu estava perdida, você estava perdida, nossa família estava perdida, mas alguém em algum momento orou por nós. Uma mãe, um filho, um vizinho, um cristão da minha rua, alguém orou por mim. Eu já dei o testemunho disso e eu sei que lá em tempos passados, no tempo que minha mãe era menina, alguém orou por ela. Uma senhorinha que trabalhava na fazenda do meu avô, uma cristã da presbiteriana. Eu tenho certeza que ela orava pela família do meu avô. E muitos foram salvos. E essa salvação chegou a mim através da oração dela.
Talvez, irmãos, a gente ore, ore, ore e não vá ver a salvação daquele que nós estamos colocando diante do Senhor. Mas ela vai chegar uma hora. Amém? Quando lá no mesmo capítulo de Lucas, capítulo 19, o versículo 41, fala que Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém. Você acha que Jesus não está chorando hoje sobre a cidade de São Paulo? Você acha que Jesus não está chorando hoje sobre o nosso Brasil? Sobre as nações? Esse é um mês de missões. É um mês que se fala, né? É um mês que se fala de missões, fazer missões. Vamos fazer missões através das nossas orações. Vamos fazer missão, vamos orar não apenas pelas nações no geral, mas vamos orar individualmente. Adote pessoas que você sabe que não tem Jesus e comece a orar por essa pessoa. Quando Jesus orou sobre Jerusalém, ele chorou por causa da indiferença do povo. E hoje não é diferente. O povo está indiferente a Jesus. O povo está indiferente às coisas de Deus. O povo hoje também está indiferente a tudo que diz respeito ao Senhor. Por isso eu creio que Jesus está chorando. Jesus está chorando sobre as nações, sobre o Brasil, sobre São Paulo, sobre o meu bairro, sobre a minha rua, sobre o meu prédio. Eu creio que está por vir um grande avivamento. Eu já falei isso para vocês. Eu acredito que está por vir um grande avivamento. E uma das características do avivamento é o arrependimento de pecados. Se queremos o avivamento, precisamos orar por perdão, não somente dos nossos pecados, mas orarmos como Daniel orou, pelo perdão da nação, pelo perdão do povo. É tempo de quebrantarmos os nossos corações em favor do perdido. A semana passada, Raquel testemunhou que Deus havia falado muito com ela a respeito de Jó, né? Foi pregado a respeito de Jó e a Raquel falou que Deus tinha falado com ela para ela orar pelos amigos, né? Acho que Jesus hoje diz para nós para orarmos em favor dos não salvos. Sim, irmãos, nós temos que orar pelos salvos, nós temos que orar pelos nossos irmãos que estão doentes, que estão precisando de cura, que estão precisando de restauração nas suas famílias, na vida dos seus filhos, nas pessoas que estão desempregadas, nos nossos, que estão sofrendo privações, que estão sofrendo por falta de provisão. Nós temos que orar, é nossa obrigação. Mas eu imagino, irmãos, que Deus esteja nos querendo levar mais longe. Em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 17, Davi ora pedindo a misericórdia para o povo. Em 2 Crônicas 6, a partir do versículo 13, mais ou menos, até o final, Salomão ora e clama pelo perdão de Deus para o povo. Daniel ora, conforme nós já lemos, e pede a misericórdia do Senhor pelo povo. Jeremias, Joel 2, 17 e 18 diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. São profetas que oraram, reis que oraram, sacerdotes que oraram em favor do povo. Nós vemos Moisés lá em Êxodo clamando a Deus pelo povo. E era um povo rebelde, irmãos, como é nos dias de hoje, o povo é rebelde.
Eu não estou falando para você parar de orar pelos nossos irmãos, não, irmão, de maneira nenhuma. Nós temos que continuar intercedendo todos os dias, em todas as nossas orações, nós temos que colocar o povo de Deus diante do Senhor, porque nós somos os mais atingidos, porque as pessoas estão olhando para nós. Eu acredito, irmãos, pela experiência que eu tenho tido esses dias, nessa época, de um tempo para cá já, eu acredito que Deus está querendo nos levar mais além. Eu quero ler com vocês Ezequiel 47. É uma passagem muito conhecida, mas que a gente pode tirar muitas lições. Que vai do 3 ao 12, que diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, somente até aqui. O Senhor quer nos dar essa experiência de entrarmos no rio da vida, não apenas até o tornozelo, não apenas até o joelho, não apenas até os lombos, mas Ele quer que nós mergulhemos nessa água da vida. Ele quer que a gente mergulhe nessa água e que faça crescer em nós o desejo da sua palavra, o desejo dos seus ensinamentos. Eu quero ler com vocês Timóteo, primeira epístola de Timóteo, no capítulo 2, do 1 ao 3, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. E no versículo 3 diz assim, irmão: Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Irmãos, por que você acha que essa passagem está na Bíblia? Porque nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos orar. A oração intercessória tem propósito de desviar a ira de Deus, restaurar o povo, livrar e abençoar, perdoar pecados. A oração intercessória tem o propósito do crescimento espiritual da nossa vida cristã, pela obra missionária e pela salvação do nosso povo, do nosso próximo. Nós precisamos orar mais, irmãos, em favor do nosso próximo. Nós precisamos orar mais. Eu digo isso, irmãos, porque nós temos visto pouquíssimas pessoas aceitando Jesus. O mundo tem sede de Deus. Mas eu acredito que a nossa parte ainda está muito aquém daquilo que nós podemos fazer. E finalizando essa mensagem, eu quero ler para vocês Mateus 6, de 5 a 8. Mateus 6, de 5 a 8, que diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas
e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições. Nós temos usado muita coisa repetida. Nossas orações têm sido muito repetitivas. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa. Senhor, abençoa. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Nós temos dado ordens a Deus a respeito de coisas que não nos competem. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, mesmo antes que lhe o peçais. Irmãos, eu escrevi aqui, ó. Eu quero dizer que a oração é mais do que o que você fala para Deus. É aquilo que Deus ouve. A oração é mais do que o que Deus ouve. A oração é aquilo que Deus vê. A oração tem pouco a ver com as nossas palavras e tudo a ver com o nosso coração. Orar é experimentar Deus além das palavras. Às vezes só no silêncio, só no teu coração, só na tua mente você fala e Deus está te ouvindo. Nossas palavras são limitadas demais para expressar essa experiência com Deus. E é no quarto, a portas fechadas, que se constrói a verdadeira intimidade. Um casal constrói a sua intimidade no quarto, a portas fechadas. Inclusive com Deus, a nossa intimidade é construída no secreto. A nossa intimidade com Deus tem que ser construída a portas fechadas. Lá no secreto, o Senhor nos vê, o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde. Irmãos, essa é uma palavra que eu não sei se serviu para você, não sei se vai servir para você, mas falou comigo, serviu para mim. E eu tenho tido uma experiência muito gostosa com Deus a respeito da oração. Deus tem trabalhado no meu coração, tem me levado a orar mais, tem me levado a ter mais tempo com Ele. E eu espero que desperte em você também o desejo de orar pelas nações. Orar pelas nações é não orar somente pelos cristãos que estão por todos os cantos do mundo, mas orar pelas nações é orar por aquele que ainda não conhece Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por tua palavra, muito obrigado por aquilo que o Senhor tratou no meu coração e me ajuda, Senhor, a fazer aquilo que o Senhor me pede, estar orando pelas nações. Eu oro, Senhor, nesta tarde, a começar por Israel. Eu oro pela paz em Israel, Senhor. Eu oro para que haja salvação dentro dos teus muros, ó Jerusalém. Eu oro para que o Senhor possa salvar o mundo, porque a tua palavra diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas a todos o Senhor quer a salvação. Pai, muito obrigado pela tua palavra, que mais uma vez, Senhor, falou poderosamente ao meu coração. Abençoa, Senhor, todos aqueles que vão estar ouvindo, todos aqueles que o Senhor quiser tocar o coração nesta tarde, possam ser tocados pelo teu Santo Espírito. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor.